Eu não acredito! Ministros do STF estão defendendo o Bolsonaro? Não. Eu não tô conseguindo acreditar nisso aqui que eu vou mostrar pra você. Senta aí na sua cadeira pra você não cair de surpresa com o que eu vou te mostrar agora, porque se algum ministro do STF defendeu o Bolsonaro alguma vez, eu não me lembro. Com exceção, é claro, do corajoso voto do Fux e dos 2 ministros indicados pelo próprio Bolsonaro. Mas a gente tá falando aqui, é claro, do núcleo duro do STF, daquela ala norte-coreana do Supremo, em lua de mel com o governo Lula, e não dos ministros mais técnicos e equilibrados, não. A gente tá falando aqui dos políticos de toga. Olha só o que saiu na coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Olha aí. Saúde de Bolsonaro preocupa ministros do STF e pressão por prisão domiciliar aumenta. Como é que é? Ministros do STF preocupados com a saúde do Bolsonaro? Não, gente, só pode ser brincadeira conosco. Como entender isso aqui? Bora pra coluna então ver, que trata do início do cumprimento de pena do Bolsonaro em regime fechado, ou seja, em regra, numa cela na prisão, que a gente sabe pela imprensa que deve ser a papuda, porque o Moraes já vazou que é pra lá que ele quer mandar o Bolsonaro. Ministros do STF têm manifestado preocupação com a saúde de Jair Bolsonaro. A possibilidade de os problemas de saúde dele se agravarem, se ficar isolado em uma cela, no entanto, passou a ser considerada real por magistrados da corte que começam a defender que ele seja beneficiado com o regime domiciliar. Uma situação que represente risco para a vida do ex-presidente é considerada explosiva, com consequências incalculáveis. Ah, agora eu entendi então, né? Os ministros, eles não estão preocupados, na verdade, com a saúde do Bolsonaro. Eles estão preocupados é com eles mesmos. É se eles vão sofrer as consequências caso aconteça alguma coisa com o Bolsonaro debaixo do nariz deles, debaixo da custódia deles, como aconteceu com o Crezão. Vocês conseguem imaginar o tamanho das consequências de algo grave acontecendo com o Bolsonaro enquanto ele está lá nas mãos do STF? A bomba ia explodir inteira no colo deles. E eles querem evitar isso de qualquer jeito. Não tem nada, então, a ver com uma preocupação real com a saúde do Bolsonaro. Se houvesse preocupação real com a saúde do Bolsonaro, inclusive com a saúde mental dele, o Moraes ele não tinha colocado tornozeleira eletrônica sem fundamento, sem risco de fuga, não tinha imposto cautelares cada vez mais pesadas e ilegais, de proibição de usar redes sociais, por exemplo, de usar celular, de falar com o próprio filho, não colocaria a polícia lá na porta da casa dele para monitorar Bolsonaro 24 horas por dia do seu próprio quintal. Nada disso teria sido feito se houvesse uma preocupação real com Bolsonaro. E tem mais um fator que eles não vão admitir para ninguém, mas que é real. O medo das sanções. Só Deus sabe o que Donald Trump e o governo americano podem fazer se o STF colocar em risco a vida do Bolsonaro. O medo é tão grande que uma ala dos ministros do STF teria feito até um acordo secreto com Hugo Mota para garantir a prisão domiciliar a Bolsonaro em troca do enterro total da anistia. Dá uma olhadinha aqui nessa apuração da Folha de São Paulo. Centrão fecha acordo sigiloso com a ala do STF por domiciliar para Bolsonaro, redução de penas e rejeição da anistia. A Folha apurou que o acordo envolve a votação de um projeto que reduz apenas pelos atos golpistas, a garantia de que o ex-presidente Bolsonaro poderá cumprir pena em regime domiciliar e a rejeição de qualquer forma de perdão pelos crimes julgados pelo STF, segundo pessoas que participam das negociações. Então veja, pessoal, estou fazendo um acordo lá no escurinho. Esse acordo é de redução de penas, é de garantir regime domiciliar de prisão para o Bolsonaro e enterrar a anistia, enterrar o perdão. Esse é o acordo que está sendo feito. Dá uma olhadinha nisso aqui também, ó. O acerto ele foi feito a portas fechadas e está sendo negado publicamente pelos ministros da corte. A divulgação dessa notícia, gente, deixou o STF tão incomodado, mas tão incomodado, que o ministro Alexandre de Moraes foi a público negar essa reportagem da Folha, o que é um indício, na verdade, de que o que a Folha publicou é real. Dá uma olhadinha aí, ó, na negativa. Após a publicação da reportagem, o ministro Alexandre de Moraes, apesar de não ter sido citado no texto, divulgou uma nota para negar a existência do acordo. Ele afirmou que as informações são totalmente inverídicas. O STF não faz acordos, disse ele.
Não, o STF aplica a lei e as sanções devidamente impostas pela primeira turma da corte após o devido processo legal. Ou será que após o indevido processo legal, hein, Alexandre de Moraes? Que piada, hein, ministro? E diz que não faz acordo, né? E o acordo para liberar os bloqueios do Marcos Duval em troca da licença dele do mandato? E o acordão que está sendo feito aí em torno da anistia? E a ameaça de mandar o Bolsonaro para prisão logo se os Estados Unidos sancionarem os ministros? Ah, não faz acordos, é? Só pode ser uma piada. O que eu tenho a dizer é que não, nós não queremos negociação nem acordos. A gente não está falando de interesses, nós estamos falando de direitos. Nós queremos que sejam garantidos os nossos direitos. Não é esmola, é direito. Nós queremos é justiça. Queremos anistia ampla, geral e irrestrita já. E não acordão, que vai dar migalha para enterrar a anistia e garantir o que eles sempre quiseram. Jogar Bolsonaro numa cela e jogar a chave fora.